Boa noite, boa noite. Aguardando um bocadinho enquanto vocês chegam. Não consigo estar no Facebook, por isso me atrasei aqui, mas por qualquer razão que eu não consigo perceber, não consigo abrir o meu Facebook, portanto hoje seguimos só com o Instagram. Olá Maria Alcina, bem-vinda minha querida, muito bem-vinda. Vamos retomar a nossa leitura do nosso livro maravilhoso da Ana Patrícia Chagas, Encontre o Seu Lugar no Mundo. E, como eu estava a dizer, enquanto faço aqui um compassozinho de espera, não consigo entrar no Facebook, portanto, estaremos só aqui no Instagram hoje. São as coisas dos diretos, infelizmente às vezes acontece assim. Maria Francisca Rocha, bem-vinda, minha linda. Tinha saudades de vos ver por aqui. Hoje vamos para a página 90 do nosso livro. Estamos a falar sobre constelações familiares, estamos já no capítulo 3º do livro da Ana Patrícia Chagas, Encontre o Seu Lugar no Mundo. Estamos já no capítulo 3º, portanto estamos a falar do que é que fascina e o que é que assusta nas constelações familiares. E no fundo, enquanto faço aqui um compassozinho de espera, digam, partilhem aí nesse aviãozinho, tragam mais gente, para que hoje possamos fazer uma meditação sistémica. Eu tenho prometido, até pelo equilíbrio entre o dar e o receber, se tivermos aqui até 15 pessoas em direto, eu vou fazer no final uma meditação sistémica da Ana Patrícia, para que todas possamos beneficiar, não havendo esse número para equilibrar, não é? Essas meditações serão apenas partilhadas no grupo Ser, Sentir e Evoluir, que é um grupo do WhatsApp, é um grupo privado e é um grupo que está disponível a quem está comprometido na sua evolução, em quem realmente está interessado em estar aqui, em quem realmente recebe e também dá o quê? A sua presença aqui comigo, para de alguma maneira, porque também é importante para mim saber o feedback de quem está aí, saber o quanto vocês estão interessadas neste conteúdo. E então, esta é uma forma de equilibrarmos o dar e o receber. E é justa. Fazendo aqui um compassozinho de espera, deixem-me só ver quem é. Isabel Silva, bem-vinda, minha linda. Página 90, eu espero que já todas vocês tenham aí, eu acredito que sim, a Isabel tem o livro, Maria Francisca Rocha diz-me aí se também tens o livro, a Alcina também creio que já tem o livro. Quem não tiver o livro, quem ainda quiser o livro, no meu link da bio do Instagram, está lá um link que é para fazer a aquisição do livro, é só preencher esse questionário e ser-vos-á remetido o livro, primeiro um e-mail e depois o livro para chegar-vos à vossa morada. E então, tenho o livro, a Maria Francisca tem o livro, a Alcina também tem o livro, Maria São Rocha, bem-vinda, muito bem-vinda, que bom que estão a chegar, muito bem, página 90, para quem tem um livro, quem ainda não tem, quiser adquirir o livro, é só responder no meu link da bio, no item que fala sobre este livro, Encontre o Seu Lugar no Mundo, da Ana Patrícia Chagas. E hoje, então, nós vamos retomar o tema do capítulo 3º, que é o que fascina e o que assusta nas constelações familiares. Então, fazer uma constelação familiar é olhar para quê? É olhar para a nossa origem, é olhar para tudo o que envolve a nossa origem. Mesmo que nós não queiramos ver, é olhar para isso, é olhar para aquilo que está inconsciente, aquilo que nós também não queremos ver, ou porque não temos consciência, ou porque não queremos ir à dor,
ou porque não entendemos sequer os nossos movimentos de lealdade, e então fazer uma constelação familiar é ir recolher um pedacinho da nossa história. Então vamos refletir hoje um bocadinho sobre isso, vamos falar sobre os representantes, não é? Que a Ana Patrícia está aqui neste capítulo a descrever o que é uma constelação familiar. Falou-se já de como funciona o ritual terapêutico, falou-se do que é o cliente, o consultante, o que são os, o que fascina, não é? O que se pode fazer, qual é o papel do constelador, e hoje vamos começar por abordar a questão dos representantes, os sentimentos que os representantes trazem para eles. E nós hoje vamos poder também refletir um bocadinho sobre como é recuperar um pedacinho da nossa história, dos movimentos que nós fazemos, para onde é que nós estamos, para onde é que nós estamos a ir, o que é que nós rejeitamos, o que é que nós perpetuamos, porque tudo aquilo que nós rejeitamos, nós perpetuamos, quais são as nossas transferências. Bert Hellinger, ele fala muito destas transferências, quando inconscientemente a nossa criança, numa fase da vida, olha para um dos familiares e de alguma maneira inconsciente diz: eu sigo-te, isto é uma transferência, são as tais lealdades. Quais são estas nossas lealdades familiares, não é? Todas as vezes que nós estamos a repetir um movimento da nossa família, nós estamos, por exemplo, de consciência leve, não é? Porquê? Porque estamos a sentir-nos que pertencemos, e por isso aquele movimento, aquela expressão interna, inconsciente, eu sigo-te, isso é um movimento de consciência leve. Quando nós ousamos fazer diferente, mas num movimento de não concordância, nós estamos numa consciência pesada. Quando nós dizemos: eu não vou ser como a minha família, eu não vou ser como a minha mãe, eu não vou ser como o meu pai, nós estamos num movimento de consciência pesada. Márcia, bem-vinda, minha linda. Mais quem entrou, deixem-me só ver. Só estamos hoje aqui no Instagram, porque eu não consegui abrir o Facebook, estou aqui com um problema. Boa noite. Deixem-me só ver. Eu não consigo. Abga, também não consigo ver. Peço desculpa, não consigo ver a foto, mas então há que analisar, voltando, não é? Os nossos movimentos de transferência, as nossas lealdades familiares. Então, quando nós estamos nessa lealdade do eu sigo-te, estamos num movimento de consciência leve. Quando nós estamos a apontar o dedo, a julgar, a querer ser diferente, quando nós nos colocamos num outro lugar, estamos num movimento de consciência pesada, de não concordância. A não concordância, o julgamento, é o quê? É uma exclusão. E por isso nos leva a um movimento de consciência pesada. E às vezes esse movimento de consciência pesada, mais não é que também uma lealdade sistémica com alguém ou com algo que já foi excluído no nosso sistema familiar. Então, fazer uma constelação familiar é, no fundo, olhar para a nossa origem, para tudo o que envolve a nossa origem, tudo aquilo que está oculto, todos os segredos, tudo aquilo que está não visto, ok? É irmos recolher, pegar cada pedacinho da nossa história e trazê-lo. Então é muito importante ver o que é que nos separa e o que nos une ao nosso sistema familiar. E de todas as vezes que existe algo, seja a partir da nossa mente, seja a partir de um movimento inconsciente que não concorda ou que nos leva a movimentos de lealdade, de consciência leve, eu sigo a tal transferência, não é? Cria-se uma ferida.
porque as constelações familiares, e hoje vamos falar sobre isso também, elas baseiam-se, é um movimento espiritual, sim, mas que se baseia onde? No amor. Então são estes movimentos de amor, de lealdade sistémica, que nos fazem levar a transferências. E eu peço-vos novamente, se consideram que este conteúdo é um conteúdo de valor, existe aí uma setinha, um aviãozinho no final, no canto, creio que é direito do vosso Instagram. Enviem para outras pessoas, para que mais pessoas possam partilhar deste conteúdo. E vamos então para a página 90 deste livro. E Ana Patrícia fala agora sobre representantes, sentindo os sentimentos de outras pessoas. É o subtítulo deste capítulo. E Ana Patrícia começa por Luísa Fazenda, bem-vinda. Muito bem. E Ana Patrícia começa por falar que numa das suas experiências como representante foi chamada para representar uma senhora. Então ela não sabia nada além disto. A moça que pediu para, ou seja, aquilo que lhe foi transmitido na constelação foi a moça que queria uma solução para um dilema sobre a sua clínica de psicologia. E a Ana Patrícia não sabia mais nada, só sabia que a pergunta era se mudaria ou não de onde estava naquele momento, que era a casa da sua sogra. Então, Ana Patrícia não conhecia nenhuma das pessoas presentes, além do constelador, que tinha se tornado seu professor. Embora morasse no interior de São Paulo, a Ana Patrícia estava no estado de Goiás, porque tinha perdido um módulo de formação e tinha ido fazer a turma de Goiânia. Então a constelação começou e Ana Patrícia sentia um forte aperto no peito, uma angústia muito parecida com uma grande saudade. E de repente, no meio do processo, o constelador colocou uma outra mulher, uma outra representante à frente da Ana Patrícia e disse: a Rússia. E de imediato, a Ana Patrícia foi tomada por uma saudade como se aquela fosse a sua terra natal, e abraçou a representante da Rússia, chorando copiosamente. E porquê que a Ana Patrícia nos conta esta história? Reparem, ela continua: eu própria, na minha experiência pessoal, havia passado por um assalto quando estive em Moscovo. Então, o que me impedia absolutamente de ter qualquer tipo de amor pela Rússia. Então, o que era aquilo? Como representante, Ana Patrícia, como representante, estava tomada por um sentimento que não era o seu, mas da pessoa que ela representava, uma senhora russa, sogra da cliente que estava a constelar a sua clínica de psicologia e era dona da casa onde a clínica iria funcionar. Só que esta informação, só depois, no final da constelação, é que foi dada. Portanto, quando a Ana Patrícia sentiu esse enorme chamado, esse sentimento de saudade, essa emoção, esse aperto no peito, a Ana Patrícia nada sabia sobre a questão da Rússia, nada sabia que a sogra era russa, nada sabia sobre isso. A única coisa que a Ana Patrícia sabia é que estava a constelar algo de uma pessoa que era só para saber se iam mudar ou não uma clínica de um lado para o outro. E este sentimento manifestou-se nela, representante, que nada sabia sobre a pessoa de que estava a representar. Então, por essa inter-relação, podemos sentir lealmente no campo. O campo dá-nos todas estas informações. O que quem estamos a representar sente, o que quem estamos a representar pensa, o que quem estamos a representar manifesta. Isto parece fascinar as pessoas, mas é exatamente isso que permite que os movimentos de alma, porque as constelações vão aos movimentos de alma, sejam revelados por outras pessoas, com uma tamanha precisão e clareza que de outra forma não é possível alcançar. Então os representantes, eles emprestam-se, eles doam-se por algum tempo para expressar aquilo que precisa emergir, aquilo que está oculto,
o tal drama sistémico de todas as famílias. E podem ter a certeza, não sei se já fizeram, Catarina, bem-vinda, Tâmia, bem-vinda, Teresa Cunha, bem-vinda, e podem ter a certeza, não sei se já fizeram constelações, mas os milagres acontecem. É só uma questão de nós nos permitirmos, como representantes, abrir-nos. Porque, no fundo, o que se passa naquele campo, quando nós nos abrimos para uma constelação familiar, é sobre nós, é por nós e é para nós. Então, é um caminhar para uma reconciliação. Aquilo que eu vos falava no início das tais lealdades familiares que nós nem sequer temos consciência. Não é? As tais transferências que nós fazemos por amor. E isto leva a um outro subcapítulo que a Ana Patrícia fala de inclusão. Porque todo o movimento da constelação familiar é exatamente isso. É ir recolher cada pedaço da nossa história. E isso é incluir. O movimento de amor, ele fala de inclusão. Tudo aquilo que não quer ser visto, tudo aquilo que nós não queremos ver, que não temos consciência, os segredos, tudo tem que ser incluído com amor. Inclusão, como já foi mencionado, é um movimento de liberação e de expansão. Inclusão é um movimento de libertação e de expansão. É um movimento para o mais. Não conheço nenhuma outra ferramenta terapêutica que promova grandes movimentos de inclusão como as constelações familiares. E sempre fico profundamente comovida quando vejo onde as pessoas conseguem chegar. Trazendo de volta o seu coração, trazendo de volta a seu coração e à sua família pessoas que haviam sido banidas, esquecidas, rejeitadas, enterradas vivas dentro de um doloroso e assombroso movimento de esquecimento intencional, resultou em muita dor e que por fim continua a gerar dor naqueles que estão excluídos de forma permanente. Página 91, ok? Quem entrou agora, e a Cristina, bem-vinda. Quem entrou agora, estamos na página 91. Então, derreter essa barreira ferrenha da exclusão significa o quê? Significa mexer num movimento silencioso que uma ou muitas pessoas de uma família fazem quando dizem em silêncio, dentro do coração delas, a alguém: você não presta, por exemplo. Ou eu te desonro, ou você não pertence, ou aqueles movimentos, por exemplo, eu não quero ser como a minha mãe. É um movimento da exclusão. Talvez a exclusão seja o movimento que mais pode causar dor em outro ser humano. Diante disso, incluir é o quê? É olhar para trás. É ir buscar cada pedaço. É ir recolher cada pedaço da nossa história. A nossa história é a história da nossa origem. Então, incluir é olhar para trás, é dar uma nova chance, uma nova hipótese, abrir a mão do julgamento, é reconectar-se com uma grande dor, é colocar todos no mesmo lugar, é humanizar profundamente as relações. Incluir é humanizar profundamente as relações, é dar a todos o mesmo lugar. Então, algumas histórias que marcaram a Ana Patrícia pela sua singularidade, seja por acesso aos efeitos que as constelações podem ter causado sobre outros membros da família, que nem sequer tinham consciência de que algo havia sido trabalhado num campo familiar, seja pelas próprias características contundentes dos relatos que chegaram até a Ana Patrícia. E um deles diz respeito, por exemplo, a um homem de 50 anos, 50 e poucos anos, executivo de uma multinacional que veio até a Ana Patrícia por conta de uma questão que emergiu no campo da constelação da sua filha, adolescente, e que tinha
um sintoma físico de enxaqueca. Portanto, a miúda tinha um sintoma que incomodava muito há anos e que atrapalhava nos estudos e na vida social. Quando a Ana Patrícia fez essa constelação com esse senhor, acessaram a uma informação de um assassinato, de um homicídio entre irmãos algumas gerações antes dele. Forte, foi uma energia forte, uma energia disruptiva. A constelação tocou profundamente aquela pessoa. Dias depois, ele relatou à Ana Patrícia que naquele dia teve náuseas, mal-estar, dores de cabeça e que, curiosamente, outras 3 ou 4 pessoas da sua família também o relataram em momentos distintos que tiveram sintomas semelhantes. Pessoas que nem sequer sabiam que aquela constelação tinha. Beijinho, Rosa, bem-vinda. Pessoas que nem sequer sabiam que aquela constelação familiar tinha sido feita. E aqui entramos no mundo das evidências e das probabilidades. Não podemos afirmar nada, mas temos inúmeros relatos. O que nos interessa não são os sintomas pós-constelação, que sabemos claramente que acontecem, mas o que nos interessa é exatamente a libertação emocional, familiar e sistémica que esses sintomas podem estar a demonstrar. São mudanças efetivas e movimentos internos e profundos num caminho de cura e subjetividade de cura subjetiva e global. Ok? Então, Ana Patrícia agora vai um bocadinho mais além. Num subcapítulo deste capítulo 3, na página 92, ela começa a falar de o que assusta e o que vai além. E começa por dizer que a constelação familiar é terapia do invisível. A dimensão, ou seja, vamos ver a dimensão espiritual das constelações. Existem inúmeras confusões a respeito dos fenómenos que acontecem durante as constelações familiares. A primeira pergunta que sempre me fazem é, portanto, Ana Patrícia, as constelações familiares são espirituais? E Ana Patrícia responde, sim, são profundamente espirituais, porém nada religiosas. Ou seja, nem estão vinculadas a nenhuma tradição religiosa específica. Aliás, Bert Hellinger afirma que no campo familiar somos guiados por um movimento do espírito. Há um livro muito interessante que, se vocês conseguirem adquirir, que é este, As Leis da Cura, de Bert Hellinger, fala exatamente sobre o campo físico, espiritual e o movimento de alma. E que toda a confiança vem do amor. Então, voltando, Bert Hellinger afirma que no campo familiar somos guiados pelo movimento do espírito ou por uma força maior que guia todos nós. É engraçado, força maior que guia todos nós. Contudo, isso não se refere a uma alma ou espírito em particular, mas a uma consciência espiritual que se traduz por uma grande força amorosa em busca da unidade e do pertencimento. Uma consciência espiritual que se traduz por uma grande força amorosa na procura da unidade e do pertencimento de todos, ou seja, da inclusão. Assim, Hellinger diz-nos no livro O Amor dos Espíritos: todos os movimentos do espírito direcionam-se com amor e benevolência. As distinções entre bem e mal, melhor e pior, são superadas. Ao mesmo tempo, a consciência espiritual impede que se despreze os limites da consciência coletiva, pois destina-se igualmente a todos. Desse modo, de repente, conscientizamo-nos que os nossos antepassados, de alguma maneira, continuam a viver em nós e por isso, e por nosso intermédio connosco, quiseram encerrar alguma coisa para que nós e eles estivessem em paz.
E esta frase é muito importante. Nós tomamos consciência, através das constelações, de facto, familiares, que o espírito da nossa família, dos nossos antepassados, ele existe em nós. E em algum lugar da nossa vivência, em algum lugar da nossa história, nós fazemos as tais transferências de uma forma inconsciente e criamos as tais lealdades e dizemos eu sigo-te, não é? E dessa forma, quase que somos escolhidos naquela alma familiar, naquele movimento de espírito, quase que somos escolhidos para, no fundo, através de nós, podermos encerrar alguma coisa que antes não foi possível. Esses movimentos decisivos podem ser vivenciados e podem encontrar o seu fim. É o que Bert Helling diz. Quando nós somos escolhidos, de alguma maneira, para representar alguém que lá atrás ficou esquecido, alguma dor que houve e que ninguém quis olhar, então, pelas tais lealdades familiares, não é? Pelos tais movimentos de alma, movimentos do espírito, nós podemos fazer com que isso seja vivenciado, quebrarmos aquele padrão e encontrarmos o fim daquele ciclo repetitivo de lealdade sistémica. Quando esse vínculo de alma se desfaz, quando uma pendência emocional, muitas vezes sobre a qual nós como indivíduos nada sabemos, então quando uma pendência emocional se completa, acontece um profundo movimento de libertação. Abre-se assim um espaço para o novo, para que a consciência possa prosseguir além dos limites e dos dítames da consciência familiar que prendiam e submetiam e nos submetiam a nós também a um padrão nada saudável de comportamento. Isto também explica porque é que muitas vezes nós, através de outras terapias, tomamos consciência de determinados padrões, tomamos consciência, mas continuamos ali e não conseguimos sair da roda do hamster. Ok? Porquê? Porque só através destes movimentos de alma, movimentos no campo energético, no campo morfogenético que é aberto, que é o campo das constelações, nós podemos colocar as coisas com amor nos seus devidos lugares. Porque às vezes nós temos consciência do que estamos a fazer errado, mas algo maior que nós, algo maior nos impele para voltarmos a fazer a mesma coisa, para repetirmos o padrão, apesar do nosso racional. São exatamente estes vínculos que nos prendem e que, de alguma maneira, nós podemos, através do campo das constelações, libertar, que nos impedem de fazer diferente. Então, fazer uma constelação familiar é ir buscar tudo o que envolve a nossa origem, é ir buscar estas transferências por amor, é ir buscar tudo aquilo que nós não queremos ver, é ir recolher cada pedacinho da nossa história e poder, dessa forma, com amor e generosidade, fazer diferente, que muitas vezes não entendíamos porque é que não conseguíamos fazer. Então essa é a verdadeira força espiritual. Nós sabemos que estamos metidos ali num algo que não é saudável, e não conseguimos sair daquele padrão de comportamento. E no campo nós conseguimos visualizar essa terapia do invisível. Por isso é que a constelação é a terapia do invisível, é o tal movimento do espírito, de uma consciência espiritual familiar. E essa é a verdadeira força espiritual que as constelações familiares proporcionam nos processos de cura dos indivíduos. Porém, existe aqui uma contraparte, ou seja, desses movimentos que diz respeito às nossas escolhas como indivíduos, que nós precisamos de fazer para seguir em frente a partir desse novo lugar. Que nós precisamos de fazer para ocupar um novo espaço, para retomarmos a ordem no nosso sistema,
para nos desenvencilharmos de antigos padrões. Aqui, como em qualquer outra ferramenta, portanto, na constelação, como em qualquer outra ferramenta terapêutica, o que conta é o processo ativo e consciente de cada um de nós. Nenhuma ferramenta, por mais profunda que seja, faz milagres, não é? Opera milagres que desprezam a necessidade de uma ação voluntária, ativa, consciente e persistente da pessoa, do indivíduo, no seu processo de cura. Então há que haver um trabalho dentro de nós. O milagre existe, os milagres existem, e o milagre depende de nós nos permitirmos, de nós fazermos um trabalho dentro de nós, a tal consciência, a tal ação voluntária, ativa, consciente e persistente, que é o nosso processo de cura. E quando nós nos abrimos para isso, os milagres acontecem, nós permitimos e é sobre nós, percebemos que é sobre nós, é por nós e é para nós. E por isso há que haver empenho também da nossa parte. Mas voltando, página 94. As constelações familiares, no modo de ver da Ana Patrícia, são a terapia do invisível. Ou seja, através dos representantes e da recriação do campo familiar de cada cliente participante, elas revelam-nos não aquela consciência sentida, como disse Bert Hellinger, ou aquelas percepções e histórias familiares que repetimos à exaustão para nós mesmos e para as outras pessoas durante toda a nossa vida. Muitas vezes nós, quando falamos sobre algo, repetimos a tal consciência sentida, que não é necessariamente a consciência espiritual. E de tantas vezes repetirmos aquilo, é quase como se fosse uma verdade, só que aquilo esconde algo muito maior. E é através do campo que nós conseguimos percepcionar esse algo muito maior, que está oculto, que está de alguma maneira, ou porque foi segredo, que está no inconsciente. No nosso inconsciente familiar e no nosso inconsciente enquanto pessoas individuais. Aqueles movimentos de lealdade, aqueles movimentos de por amor. Por ti, por amor, eu transfiro, eu aceito a transferência, ainda que inconsciente, das tuas dores, dos teus sofrimentos, da tua exclusão, daquilo que não foi visto, da tua escassez, do que seja. Então, o campo, ele revela-nos algo que é oculto, revela-nos os movimentos de alma muito profundos, implícitos e que, no entanto, são exatamente aquilo que nos impede de prosseguir ou que nos mantém presos em emaranhamentos sistémicos ou com outros membros, conhecidos ou não, da nossa família. Ou seja, são as tais lealdades. É aquilo que muitas vezes nós andamos na roda do hamster, não conseguimos sair da roda do hamster porque não conseguimos ver o que está oculto. O tal terapia do invisível que as constelações familiares nos permitem, não conseguimos ver o movimento espiritual daquela alma familiar. E são exatamente, e pode ser de pessoas que nós nunca ouvimos falar, que não conhecíamos, de gerações e gerações lá atrás, que geraram movimentos, emaranhamentos sistémicos que geraram na nossa família conflitos, tragédias, até então, até serem visíveis no campo, insolúveis. Ou que, por exemplo, desfizeram casamentos, que geraram dolorosos abandonos, rompimentos, mesmo quando as pessoas permaneceram-se amando. Ao mesmo tempo, vemos o amor que está subjacente a todos e a tudo e a todos. Aquele amor que estava ali e nós não víamos. Aquele amor que estava ali e a gente não via. Não aquele amor romântico das telenovelas ou amor idealizado sobre os papéis de pais e filhos, mas o que persiste. Aquele amor que não desiste, que se cala, que
se emudece, que consente, que adoece e que mesmo assim permanece conectando almas e corações. Muitas vezes a nossa doença é exatamente uma questão de lealdade do tal movimento de amor, o tal movimento que vai além do espírito. Bert Hellinger, ele fala mesmo que o nosso campo, o nosso corpo é um manifesto dessas exclusões, dessa exclusão do nosso amor e o nosso sentido de não pertença em relação ao nosso campo familiar pode levar a doenças no nosso corpo também. Então, e que nos adoece, nós adoecemos também por via disso. É um movimento de amor, o tal movimento de amor que vai para além daquilo que é o amor idealizado. Então, uma constelação, que a Ana Patrícia fala aqui, das mais lindas a que assistiu até hoje, foi a história de uma adolescente que havia sido adotada. Ela foi encontrada numa delegacia de polícia muito pequenina, agarrada à saia de uma mulher que fora detida em praça pública fumando crack. Não se sabe se aquela mulher era a sua mãe, a menina não sabia nada sobre a sua própria origem e foi levada até um dos workshops de constelação que organizei. Ficou em silêncio o tempo todo e foi a última pessoa a ser constelada. Quando a constelação se desenrolou, os próprios pais adotivos colocaram-se nos lugares dos representantes dos pais biológicos da filha. A representante da mãe biológica não conseguia parar em pé. Não se sustentava na vida, mas olhava com súplica e amor e fazia um gesto desesperado de entregar a filha para os pais adotivos, que naquele momento estavam tomados de amor e compaixão por aquela mulher. Espontaneamente, movimentaram-se, pegaram na menina, que ficou por longos e emocionantes minutos com as mãos conectadas, ao mesmo tempo, aos pais biológicos e aos pais adotivos. Todos na sala choraram. Um campo de profundo amor e compreensão podia ser tocado no ar. Nunca mais esquecerei o entendimento que tive sobre a dor de uma mãe que entrega à sua filha, sobre o amor maior que conduz esse movimento, um amor que olha para a filha e para o que ela precisa. Tenho a certeza de que aquela menina que pôde pela primeira vez e talvez a única vez ver através dos olhos da representante o amor da sua mãe biológica. Até então, totalmente desconhecida. Aquela menina nunca mais será a mesma. Ali ela soube, viu e sentiu o quanto foi amada pela mãe. Amada até ao limite que aquela mãe podia amar. Amada até ao limite que aquela mãe podia amar. Um amor oculto que pôde ser visto e vivenciado por todos os presentes. Então Hellinger muitas vezes falava diretamente para esse nível profundo da nossa alma. Numa das suas falas, disse que quem se coloca acima do seu próprio destino coloca-se acima de Deus. Esta foi uma das poucas vezes em que Hellinger se referiu a Deus como Deus. Com isso, ele quer dizer que somos colocados nas nossas famílias, filhos do pai e da mãe que nos trouxeram a vida, a partir dos seus sistemas, por uma consciência divina, por essa força maior que nos guia. Questionar esse mistério significa não tomar a vida. Questionar esse mistério significa não tomar a vida. E o que é que significa tomar pai e mãe? Significa olhar para a humanidade dos nossos pais
e compreender que através que apesar dos medos deles, apesar das suas dores, apesar dos seus bloqueios, dos seus traumas, eles deram-nos o bem mais precioso, que é o bem, que é a vida. É ver a grandeza nisso, é ver essa força, é ver essa coragem, o amor de quem entregou tudo o que tinha, tudo o que conseguia, do jeito que conseguia, da forma que podia. É olhar para a nossa fonte de vida e dizer sim. E dizer sim para a nossa origem, sim para os nossos pais. E dizer sim, vocês são os melhores pais que eu poderia ter para mim. Vocês são os pais que eu precisava. Vocês são os pais de quem eu recebi tudo. Tudo que eu recebi de vocês é o essencial. Tudo o que eu recebi de vocês é o que me fazia falta. É o que eu precisava para a vida. E com isto nós podemos seguir com a nossa vida para a frente, assumindo o compromisso de fazer algo bom com a nossa vida. Ok? E vivermos uma boa vida. Mas quando nós estamos no movimento contrário, quando nós dizemos eu sou completamente diferente da minha família, isto é uma exclusão. Isto é não concordar, eu sou completamente diferente, é não concordar, é rejeitar. Não concordar ou rejeitar é ficar fora disso. Se eu fico fora, se eu não concordo, se eu não aceito, se eu não tomo para mim tudo como foi, do jeito que foi, porque era exatamente aquilo que eu precisava, nem mais, nem menos. Eram os pais que eu precisava. Eu estou a colocar-me fora. Eu estou a excluir. E com isto eu vou fazer o quê? Além de estar a honrar provavelmente alguém que também foi excluído, eu estou a permitir que isso se perpetue para quem vem depois de mim. Eu como mãe para os meus filhos. E assim por diante. Então, concordar com os nossos pais e a nossa origem, estamos na página 95. Concordar com os nossos pais e a nossa origem, em última instância, também é tomar a vida. Não concordar com os nossos pais, não concordar com a nossa origem, também é não tomar a vida. Não tomar a vida. Que só chega até nós, a vida só chega até nós através deles. Através do destino particular de cada um deles. E que nos afetou, que nos transformou e determinou quem nós nos tornamos, quem nós somos hoje. A vida só chega até nós porque em algum momento, com dores, com traumas, com quem veio, os nossos pais e os pais deles e por aí fora, em algum momento disseram sim. Sim para a vida. Disseram sim para a minha existência. Disseram sim num movimento de amor, nem que seja um movimento de amor fugaz, um movimento de amor no momento, disseram sim para a minha vida. Então, a minha vida, a vida de cada uma de nós, só chegou até nós porque em algum momento os nossos pais disseram sim para a nossa vida. E em algum momento os pais deles disseram sim para a vida deles. E assim por diante. Quando nós não concordamos com os nossos pais, quando nós não concordamos com o destino dos nossos pais, quando nós não concordamos ou quando nós dizemos sou completamente diferente da minha família, quando nós julgamos, quando nós
apreciamos, nós não concordamos, colocamos fora. Então, quando fazemos este movimento, não tomamos a vida. Quando não tomamos a vida, não avançamos adiante. E voltamos à roda do hamster. Então é tão importante a inclusão. Faz sentido isto para vocês? Digam-me aí. Então, Ana Patrícia continua na página 96. Eu acho bonito que nessa hora ele, Bert Hellinger, tenha se referido a Deus como consciência máxima que nos guia. Sim, muito sentido. Maria Alcina Bastos Almeida. Muito obrigada pela tua participação e pela tua partilha dessa ideia. Rosa Valido, sim, faz todo sentido. Obrigada, minhas queridas. Afinal, vocês estão aí desse lado. Pensei que já estavam todas a dormir. Então, obrigada mesmo, do fundo do coração, da vossa participação. Então, Ana Patrícia, eu acho bonito que nessa hora Bert Hellinger se tenha referido a Deus como a consciência máxima que nos guia. Isabel Portugal, bem-vinda, minha querida. Ele sempre falou mais de uma consciência infinita, de uma força maior. Além disso, ele procurou o perigo, ele falou também, tentou mostrar o perigo de quando as igrejas e as religiões não trazem espiritualidade. Isto é um perigo que nós vivemos constantemente. Quando as igrejas e as religiões ficam presas a aspectos morais apenas. É preciso fazer uma distinção com muita clareza. Quando as religiões têm aspectos morais e dogmas, impedem que as pessoas vejam as realidades da alma. Religião significa religar. Religar é voltar para a alma. É voltar, é religar-nos à tal força, à tal consciência infinita, à tal força maior, à tal consciência máxima, à tal consciência do espírito, não é? Às linhas invisíveis que nos ligam a algo maior, a uma alma espiritual, a um movimento de espírito, a uma consciência espiritual familiar. Voltando, página 96. Quando, por exemplo, olhamos para uma história dramática com um julgamento moral, muitas vezes não percebemos o quanto vítimas e agressores possuem papéis ativos. O quanto uma vítima muitas vezes está ligada a outras dinâmicas de perpetração anteriores no próprio sistema ou ainda a uma outra vítima dentro do próprio sistema. Também não percebemos o quanto o agressor está ligado a alguma vítima, a algum agressor do seu sistema e o quanto esses emaranhamentos sistémicos movem eventos que são muito maiores. Não significa, contudo, que estamos a fazer uma leitura poliana, achando tudo normal, aplaudindo ou justificando qualquer coisa. Mas é uma leitura profunda que nos surpreende e que nos liberta e que liberta muitas pessoas, permitindo-nos ir além dos nossos julgamentos morais. E o campo revela-nos, muitas vezes, este tipo de leituras que nos permitem ir além dos nossos julgamentos morais. É uma leitura bastante exigente, mas é uma leitura para quem quer trabalhar as constelações familiares. Então este movimento oculto da alma pode ser visto nas constelações familiares e não para por aí. Vemos também respostas que todos os membros da família dão a esse movimento. E dessas forças, num único golpe, numa única imagem, ou em mais que uma, dependendo de se há mais que uma constelação, ficamos ainda conscientes do impacto
que esse movimento oculto da alma tem causado nos nossos membros da família. E que podemos ainda, mesmo nós, muitas vezes, sentir essa dor e esse sofrimento que isso causa em nós e nas outras pessoas que nos rodeiam. E é com este movimento oculto da alma, é com esta que é revelado no campo, que nós muitas vezes conseguimos ir além. Conseguimos sair da roda do hamster, conseguimos sair daquele movimento que nós já sabemos que aquilo é um padrão que se repete, mas não houve a integração, não houve a inclusão com amor, sem julgamento. E por isso, enquanto este movimento não se dá, não é? A terapia do invisível é isto mesmo. Enquanto este movimento não se dá, eu não posso ir além. Porque se eu fico no julgamento, se eu fico a achar que algo tinha que ser diferente, se eu acho que aquilo que eu recebi é pouco, se eu acho que devia ter sido de uma forma, em qualquer situação em que eu continuo a apontar o dedo, eu estou a perpetuar um movimento da exclusão. Então, o que torna surpreendente e absolutamente revolucionário é o facto de podermos acessar a este campo infinito de informações como uma espécie de Wi-Fi. Wi-Fi familiar. Eu adoro esta expressão da Ana Patrícia. É acedermos a este campo das constelações, este campo que nos permite recolher pedacinhos da nossa origem, pedacinhos da nossa história, que somos nós, a nossa consciência espiritual e familiar. Então, é como que aceder, que nós temos uma certa dificuldade de, como é que funciona, mas isto é tudo fake, é tudo... Não. Se eu consigo estar a falar com vocês através de ondas do Wi-Fi, falando agora assim, e vocês conseguem me estar a ouvir, umas na Suíça, outras em Lisboa, outras no Alentejo, outras nos Açores, por este campo do Wi-Fi, porque é que não é possível no mesmo campo, o campo das constelações, funcionar da mesma forma? Então eu amo esta expressão da Ana Patrícia Chagas, acessar esse campo infinito de informações como uma espécie de Wi-Fi familiar. Wi-Fi é uma abreviação do Wireless Fidelity, que significa fidelidade sem fio. E então, o que é que se passa numa constelação familiar? São questões de lealdade sistémica, de transferências em que nós mesmas dizemos: eu sigo-te, eu também, de uma forma inconsciente. Então trata-se de uma fidelidade sem fio, uma Wi-Fi familiar. Anteninha, eu escolhi esta família. Eu não nasci nesta família por acaso. Eu escolhi aquele ADN familiar, porque é exatamente através daquele ADN familiar que eu também vou fazer o meu percurso. Então, Wi-Fi é um termo absolutamente apropriado. Trata-se de um campo espiritual e consciencial, uma rede de informações que habita a nossa alma e a de todos os membros da nossa família, nesta comunidade de destinos. Algumas vezes, contudo, as pessoas olham para a imagem que se formou da dor, do bloqueio, do conflito e não entendem qual o movimento que precisam de fazer, qual é o movimento sistémico de solução ou cura. Nem sempre está claro na constelação e isso pode aparecer porque a pessoa está tão emocionada e tocada pelas imagens e pelo campo que não consegue racionar naquele momento, ou porque precisa de tempo para digerir e integrar todas as informações. Mas, como dito acima, após o ritual terapêutico da constelação, é necessário um movimento ativo do indivíduo
na direção da solução e da cura sistémica. É necessário tal movimento, há que haver o tal trabalho em nós, não é? Um trabalho, uma ação voluntária, ativa, persistente da nossa parte para o processo de cura. O tal movimento de integração de tudo aquilo que nos é revelado no campo. E daí que, para conseguirmos então chegar à tal solução de cura sistémica. E daí que, para algumas pessoas, possam surgir dificuldades para dar continuidade ao que foi iniciado numa constelação. Ana Patrícia preconiza, nesses casos, a necessidade de um atendimento pós-constelação, para ajudar a rever no campo, com mais calma e distanciamento, o que ela precisa de fazer para seguir na direção da cura apontada. Ressalto que isso não é como um processo mental ou verbal de uma psicoterapia tradicional, nem uma análise, o que se reduziria toda a experiência fenomenológica e de explicação racional e causal. Então, eu hoje, provavelmente, até porque este capítulo é um capítulo longo, pararia por aqui e deixava-vos uma questão. O que é que nós recebemos dos nossos pais? Quais são os padrões que se repetem? Olhando para o... Nós recebemos dos nossos pais o destino, nós recebemos dos nossos pais os que eles excluíram e o que os pais deles excluíram, as dores. Nós recebemos dos nossos pais aquilo que nós tentamos resolver, aquilo que repetimos. Então, quais são? Começarem a pensar quais são as vossas... Fernanda Guedes, bem-vinda. Carla Pereira, olá, bem-vinda. Carmen Santos, que bom. Manuela, bem-vinda. Então, quais são... onde é que vocês têm a consciência leve nessas transferências, não é, que fizeram? Quando nós repetimos o padrão, nós ficamos com consciência leve, porque pertencemos. Quando nós ousamos fazer diferente e apontamos, nós ficamos com consciência pesada. E todos nós, em algum momento das nossas vidas, estamos a repetir os movimentos da nossa família, ok? Nós estamos, quando nós fazemos isso, nós estamos nessa consciência leve, na tal lealdade de dinâmica familiar. Mas para quê? Para que é que nós fazemos isso? Pelo tal amor cego, porque queremos pertencer. Porque é isto. Nós fazemos qualquer coisa para pertencer. Ainda que seja de uma forma inconsciente. Quando nós não nos sentimos boas o suficientes, isso significa que nós não nos sentimos boas o suficientes para pertencer. Isso significa que nós estamos de consciência pesada. Então, estes movimentos de crescimento e de expansão têm a ver muito com isso. Digam-me, numa palavra, o que é que hoje fica aí? O que é que vocês hoje retiveram da leitura? Lembrando que sempre que nós tentamos fazer movimentos para o mais, sempre que nós tentamos ir além da nossa consciência familiar, é quase como se nós estivéssemos a descumprir. É quase como se nós estivéssemos a romper com os acordos familiares sistémicos. E isto é um movimento que requer trabalho, mas requer trabalho no sentido da inclusão, de aceitação, de amor e de percebermos que os nossos pais deram-nos
aquilo que nos podiam dar, nem mais nem menos. E deram-nos tudo aquilo que nós precisávamos. Quando nós olhamos e tomamos isso com amor, nós estamos prontas para fazer diferente. Quando nós olhamos e achamos que não queremos aquilo, que aquilo não foi suficiente, então nós estamos emaranhadas. Imaginem que eu agora vos dou 1 cêntimo e digo-vos assim: com este 1 cêntimo compra-me um pão. E vocês vão me dizer: 1 cêntimo, Sofia, não compra um pão. 1 cêntimo. Se eu aceitar esse 1 cêntimo, provavelmente daqui eu estou a aceitar que aquilo é o suficiente, é tudo quanto eu preciso, e provavelmente eu vou fazer muitos mais cêntimos para comprar muitos mais pães. Mas quando me dão 1 cêntimo, eu digo: isso não me chega, isso não é nada, isso não é suficiente, e eu não estou a aceitar. Quando eu não estou a aceitar, eu estou a fazer o quê? Eu estou a excluir. Márcia Autocura, com amor. Ai, as palavras estão aqui, deixem-me ler. Gratidão aos pais, diz a Maria Alcina. Aceitação, Márcia, boa, aceitação com amor. Temos dos pais o que precisamos, Maria Francisca Rocha, exatamente. É isso mesmo. E eu acho que este exemplo agora aliás, há um livro maravilhoso do Juan Garriga, que é, deixem-me ver se eu tenho aqui, por acaso hoje tenho aqui, Onde Estão as Moedas? Este livro do Juan Garriga fala exatamente sobre isso, sobre a nossa capacidade de aceitar ou não. É um livro fininho, maravilhoso, e muito que nos leva a perceber o que é que nós perdemos ou conseguimos ao recusar receber dos nossos pais, tomar dos nossos pais, aceitar tudo aquilo que nos foi dado da forma que nos foi dado. E então, hoje, aqui no nosso livro, vamos ficar então na página 97. Deixem-me só fazer aqui pois eu não sei onde é que estamos. Retomamos no próximo domingo às 21h15 com mais uma leitura. E como não chegamos às 15 pessoas, eu não vou fazer aqui a meditação sistémica. Mas uma coisa está prometido. Quem está no grupo Ser, Sentir, Evoluir, eu vou colocar a meditação que iria fazer com vocês lá no grupo, para que vocês que estão aqui possam fazer essa meditação. Eu tomei esta decisão de não fazer as meditações agora aqui ao vivo, unicamente para honrar o que eu dou e equilibrar o dar e o receber. Porque entendo que tem que haver compromisso, tem que haver presença. E então, esta é uma forma de equilibrar. Terei todo o amor em dar-vos meditações, mas para isso é preciso que aí também, desse lado, haja mais gente. E se vocês entendem que isto é um conteúdo de valor, é um conteúdo que acrescenta, que vale o vosso tempo, então partilhem. Mandem aviãozinhos para mais gente, façam com que mais pessoas venham para a leitura, mais pessoas estejam aqui, para nós podermos também criar aqui um campo que amplifica, um campo que chega mais longe, apesar desta conexão ser por Wi-Fi, ok?
criarmos um campo de Wi-Fi e dessa forma eu vos poder entregar ainda mais. Muito obrigada, Márcia, muito obrigada, Maria Francisca, Susana, um beijo enorme, Isabel Fátima, vocês são umas queridas, estão sempre aqui presentes, Maria Rocha, Maria Alcina, Rosa Valido, vocês estão sempre aqui ao máximo. Susana, já disse, a Manuela também, Manuela Rego. Muito obrigada pela vossa presença e no grupo Ser, Sentir e Evoluir eu vou colocar, se não hoje, amanhã, uma meditação para que vocês possam fazer uma meditação sistémica. Uma vez que estamos a falar de um livro sistémico, as meditações que seguirão através desse grupo serão meditações sistémicas. Beijo enorme, obrigada pela vossa presença, obrigada pela vossa partilha. Fiquem bem, meus amores, uma excelente semana e até domingo, às 21h15. Beijo.